Olá você que está assistindo a este vídeo. Como vai? Seja muito bem-vindo ao canal e eu serei o seu host, Rafael Solon. O vídeo de hoje vai ser dedicado a falar sobre mais um dos filmes que está concorrendo à categoria de melhor filme no Oscar este ano. Neste caso, vamos falar sobre Drive My Car, que também está concorrendo à categoria de melhor filme estrangeiro. Este filme de nacionalidade japonesa, foi dirigido pelo Ryusuke Hamaguchi e ele também é o co-roteirista desta obra. O filme é baseado num conto que foi escrito pelo Haruki Murakami, que faz parte de uma coletânea que ficou conhecida, a tradução aqui no Brasil, como Os Homens Sem Mulheres. Bom, o que é que torna a narrativa desse filme tão esplendorosa, eu diria? A trama gira em torno do personagem Yusuke, que é casado com a sua esposa Oto. Durante o começo do filme, a gente vai desenvolvendo um pouco mais do conhecimento sobre a relação destes dois, correto? Nós percebemos que o Yusuke, ele é um ator e que a sua esposa Oto, ela também, de uma certa forma, trabalha num estúdio televisivo. Não fica muito claro se ela é atriz durante o início do filme, apenas que ela trabalha num programa de TV. No decorrer do filme, nós vamos percebendo que tanto o Yusuke quanto a Oto, eles são atores. Eles têm formação em teatro. E eu diria que grande parte da essência deste filme gira em torno da dramaturgia. Eu vou falar um pouco mais adiante. Bom, nós vemos que a relação tanto do Yusuke quanto a Oto não está num momento muito benéfico para ambos. Nós percebemos isso já nos primeiros minutos do filme, quando o Yusuke ele é convidado a participar de um evento, só que o voo dele é cancelado. E devido a esses fatores, ele toma a decisão de voltar para o apartamento, para a casa que ele divide com a esposa, com a Oto. Só que quando ele chega lá, ele vê que a esposa está mantendo uma relação íntima com outro rapaz, que depois você vai conhecer ele como Koshi. O Koshi, ele também é um ator, ele trabalha nos estúdios televisivos, junto com a esposa do protagonista Yusuke. E o engraçado é que, já nos primeiros minutos do filme, fica subentendido que o Yusuke, ele não demonstra nenhum tipo de reação após ver que a esposa dele estava com outro rapaz. E isso vai gerando muitos dilemas para o telespectador. Por que ele não fez isso? Por que ele não expressou nenhuma reação? Por que ele está apático após ver tal cena? E o engraçado é que o filme ele vai trazendo revelações quanto mais você assiste. Como eu não estou aqui para trazer muitos spoilers sobre a trama, eu sinto que as revelações elas vêm para o motivo da relação conjugal, a relação matrimonial desses dois ter sofrido um tipo de abalo muito grave. Mas em determinado ponto da película, nós percebemos que existe um fator ligado ao fato de que eles tiveram uma filha que faleceu de pneumonia. Ela morreu prematuramente aos 4 anos de idade e que esta perda da filha ela abalou este casal de formas muito distintas. Tem um certo ponto do filme que deixa muito claro o quanto a esposa ficou abalada e também o Yusuke ele lidou com isso de uma outra forma. Então, algumas semanas após o período em que o Yusuke descobriu que a esposa estava mantendo um caso com este rapaz, com o Koshi, eles têm uma relação íntima, né? Também é descoberto que o Yusuke ele desenvolve glaucoma, ele tem uma perda parcial da visão do olho esquerdo e, consequentemente, ele vai apresentando dificuldades para dirigir o carro, que é um fator que vai ser determinante no decorrer do filme, esse glaucoma que ele desenvolveu e que vai dificultar as habilidades dele de direção. Então chega um determinado ponto no filme que ele, mais uma vez, sai de casa
a esposa dele, ela tem um hábito, toda vez que eles têm uma relação íntima, uma relação carnal, de contar uma narrativa, de contar uma história. E isso vai ficando muito forte durante a trama do filme. Você percebe que ela tem a capacidade de contar histórias cada vez que ela desenvolve uma relação sexual com o Yusuke. E é engraçado que toda vez que o Yusuke ele sai de casa e vai passear no seu carro, ele coloca um gravador, uma fita cassete, e nesta fita cassete contém a voz da esposa contando uma narrativa, quase como se fosse um teste que ele faz, né? Uma forma de ele memorizar os diálogos que ele realiza quando ele está trabalhando como ator. É uma maneira que ele utiliza, uma ferramenta que ele utiliza, o gravador, para poder memorizar as falas dos seus personagens durante o filme. Então, num determinado ponto, ele sai de casa e a esposa ela fala antes de sair que gostaria de falar com ele, trocar uma ideia com ele. Você até pensa que ela vai revelar sobre a relação extraconjugal. Só que neste dia ele pegou o carro, saiu para passear, voltou muito tarde da noite e quando ele chega, a esposa dele se encontra caída no chão e ele chama a ambulância. Então, momentos depois, a cena já troca para o enterro da esposa dele, Otto. Ela morreu de hemorragia cerebral. Então, a gente vê o Yusuke lidando com o fato de que ele perdeu a esposa e também, de uma certa forma, perdeu a filha, né? E o filme, ele troca para... Acontece uma passagem de tempo para 2 anos depois, e é neste momento que a gente vê o quanto o Yusuke, certo? Ele vai ter que fazer um trabalho para um festival, e ele vai ser o diretor de palco, né? E o curioso é que neste processo ele termina se encontrando com o amante da esposa dele, falecida. E é neste ponto que o filme começa a tocar muito mais no passado, nos fantasmas do passado do Yusuke, tanto com a perda da Otto, quanto com a perda da filha prematuramente. E como essas histórias estão interconectadas. Tudo que é jogado na trama de Drive My Car é muito interconectado. Então, o Yusuke, como diretor de palco, ele, aos poucos, nós vamos tendo revelações de que a esposa dele, Otto, ela gravava em fitas cassetes, né, histórias que ela contava após o sexo, que de uma certa forma serviam como inspiração para ela construir contos, narrativas. Então a gente vê que a Otto, e isso é dito em um determinado ponto do filme, ela também escrevia peças de teatro. Ela era uma dramaturga, certo? Ela escrevia contos, histórias, né? Roteiros. Ela trabalhava com isso. E parece que, de uma certa forma, isso foi uma característica que ela utilizou para lidar também com a perda da filha. Então, são revelações que o filme vai fazendo no decorrer do tempo. Só que a parte legal é a gente ver essa relação do Yusuke tendo que lidar com o amante. E aos poucos isso vai se desdobrando para algo muito mais avassalador, algo muito mais complexo, que envolve muito perdas, que envolve traumas. E no decorrer do filme, o protagonista, como ele sofre de glaucoma, a produção do evento não quer que ele dirija, então deixou claramente que é importante a segurança dos que estão envolvidos no projeto. Então eles contratam uma motorista chamada Misaki, que vai guiar ele durante o evento, durante o festival de teatro. Então, além de lidar com este fator correlacionado com o amante, que vai trabalhar na mesma produção com ele, ele também aos poucos vai descobrindo que a motorista, a Misaki, ela também tem seus próprios traumas, tem suas próprias cicatrizes de um passado longínquo, e de uma certa forma isto conecta estes dois personagens do filme. Tem outra coisa que me chamou muito a atenção,
no filme Drive My Car, e o nome já diz, né? Drive My Car, dirija o meu carro, que é exatamente o que a Misaki vai fazer com o protagonista Yusuke. Ela vai ser a motorista dele durante o evento, e como isto vai se desenrolando para um momento de autorrevelação, de autoconhecimento dentre esses dois personagens. Mas voltando ao fator de que o protagonista Yusuke se torna o diretor de palco deste evento. Algo que chamou muito a minha atenção é que, por mais que ele seja um filme que o idioma nacional é focado no japonês, este filme também lida muito com a questão de diversidade cultural. Por quê? Porque este evento de teatro que está acontecendo no Japão, ele teve como objetivo trazer atores de países específicos da Ásia, né? Então, atores foram selecionados da China, da Coreia, da Indonésia, das Filipinas e por aí vai. Então, foi uma escalação de elenco muito amplo, culturalmente falando. Cada um tem seu próprio dialeto, seu próprio idioma. E o que eu achei fascinante neste filme é mostrar o quanto a linguagem ela é só uma ferramenta. E de fato ela é só uma ferramenta. O que importa na dramaturgia é a atuação, é a entrega, é o sentimento. Então estes atores trabalham em conjunto, só que cada um deles fala um idioma diferente. Então, em determinado momento do filme, o Yusuke, ele também fala inglês. Ele usa o inglês para falar com os atores de outras nacionalidades. Como ele não domina o mandarim, como ele não domina o coreano, ele não sabe falar esses idiomas, ele utiliza da língua inglesa para poder se comunicar com esses outros atores, correto? Então, este filme, ele transcende a própria barreira do idioma, porque o objetivo deste espetáculo, deste projeto que o Yusuke está coordenando, é exatamente mostrar o quanto a linguagem é apenas uma ferramenta, ela logo é limitante. Então, quando os atores eles têm conhecimento do roteiro, conhecimento dos diálogos, cada um deles vai falar no seu respectivo idioma. E eles utilizam um teleprompter, que fica ao fundo do palco, para que os telespectadores de nacionalidades diversas possam entender a fala dos atores durante a apresentação. Então eu achei um filme muito tocante neste ponto, de mostrar que a linguagem é uma barreira que pode ser evitada, digamos assim. É uma barreira que apenas colocamos limites. A linguagem ela é limitante. Então, para fazer um espetáculo, não precisamos cada um falar o mesmo idioma. Cada um pode falar o seu respectivo idioma e ainda assim eles vão entender o diálogo, eles vão entender a narrativa da peça. Então isso me chamou muito a atenção em Drive My Car. E também o fator de que existe uma das atrizes que ela possui uma deficiência nas cordas vocais e consequentemente ela não fala. Ela sabe coreano, então tudo que ela interpreta, né, externo a ela é através do idioma coreano, e ela utiliza da linguagem de sinais para poder se comunicar. E é muito bom ver o quanto o filme trabalha esta diversidade cultural. Literalmente são pessoas de países distintos, que falam idiomas distintos, ao redor da Ásia, e ainda assim temos uma atriz que, por ter uma falha na voz, ela utiliza da linguagem de sinais para expressar-se, para expressar o seu trabalho como atriz. Então o filme, ele de fato, algo que me chamou muito a atenção, além dessa trama envolvendo a relação que aparenta ter se desgastado, que a felicidade de uma certa forma acabou a partir do momento que o Yusuke e a Otto perderam a filha prematuramente, além de focar nesse aspecto dos traumas do passado. O filme também ele lida com a questão
das barreiras culturais, mostrando que através de uma obra teatral, de um espetáculo teatral, isso pode não representar nada. A linguagem, de fato, é uma coisa limitante. E isso é o que eu achei de mais bonito neste filme. Então, um outro ponto que eu queria muito falar para vocês sobre esta película é que, aos poucos, a gente também vai entendendo o que a Otto passou como roteirista, como dramaturga, o quanto para ela foi difícil também lidar com a perda prematura da filha. E isso, de uma certa forma, tem ligação também com os aspectos sexuais ou até de repreensões sexuais que ela utilizou para lidar com a perda. Então, existem coisas no filme que são muito, muito tocantes. A motorista, a Misaki, ela também tem uma relação traumática com a mãe, e isso vai sendo trazido à tona para você ver que tanto o Yusuke ele teve uma relação conturbada com a esposa e a Misaki teve uma relação conturbada com a mãe. Você vê que as cicatrizes de ambos até fortalecem muito a união entre esses dois protagonistas. E o que eu quero chamar muita atenção é o aspecto simbólico do carro. Não é porque o filme simplesmente chama Drive My Car que o foco do filme está direcionado ao carro, mas muito mais aos fatores adjacentes, profissionais de cada um dos respectivos personagens na trama, mas também porque o carro ele é um elemento muito marcante. Ele é um carro antigo, ele já é de uma época muito datada, e ainda assim o Yusuke dirige este carro. Ainda assim ele utiliza de uma fita cassete para colocar enquanto está dirigindo para poder memorizar suas falas como ator. Então o carro, eu também atribuí que ele é quase como se fosse uma memória afetiva que o próprio Yusuke não consegue desapegar. É como se o carro também fosse uma memória que ele tem com a Otto, com a esposa. Porque mesmo depois que a Otto faleceu, e se passaram 2 anos após ela falecer, ele ainda usa o mesmo carro, ele ainda escuta as mesmas gravações que a falecida esposa utilizava para ele memorizar os roteiros. Então, é algo muito simbólico, esta questão também do apego que o Yusuke tem para com a esposa, e também pelo fato do quanto a relação deles foi marcante, de uma certa forma, mesmo com as perdas que eles tiveram, perdas traumáticas que eles tiveram, mas ainda assim eles tinham algo que se completavam. E tem um diálogo que eu não quero estragar, e eu quero que vocês falem para vocês como foi essa experiência. Tem um diálogo muito marcante entre o Yusuke e o Koshi, que foi o que ele descobriu ser o amante da esposa, falando sobre a falecida Otto. Este diálogo ele é tão marcante em vários aspectos que é a parte mais pura, verdadeira, emocionalmente falando do roteiro, que foi o que me fez gostar muito desse filme. Este filme mostra que existem barreiras muito limitantes entre a linguagem, existem barreiras sobre os nossos sentimentos, sobre coisas que até de pessoas que nós conhecemos durante um tempo, existem coisas dentro do coração delas que nós não podemos acessar. E que a única forma de acessar é também fazendo um mergulho dentro de nós mesmos. E esta é a parte do diálogo do filme que mais me tocou. Quando você faz um mergulho para dentro de si, fica até mais fácil você aprender a conviver e a tolerar com todas as outras pessoas que estão convivendo com você. E acho que é por isso que Drive My Car se tornou um filme tão importante para a categoria do Oscar esse ano. Eu espero que ele ganhe como filme estrangeiro. Eu diria que até agora, juntamente com o Ataque dos Cães, eles acho que foram os 2 filmes até agora que me tocaram bastante. Então, eu desejo muita sorte, que o Oscar ele de fato conceda muitas premiações para o Drive My Car, porque de fato ele merece. Não só pelo roteiro, pela direção, mas também pela mensagem que ele quer passar, que é muito marcante. Sobre coisas que vão além das nossas ferramentas, que vão além dos nossos traumas, dos nossos sentimentos. É algo muito, muito marcante. E tudo que eu tenho que dizer é parabenizar o Yusuke.
Hamaguchi por esse trabalho. Ele fez um excelente trabalho como diretor. Então, eu estou aqui agora para encerrar este vídeo e agradecer a todos vocês. Os que estão chegando agora, que gostam de cinema, sejam muito bem-vindos. Este espaço também é para vocês falarem comigo, para nós dialogarmos, seja nos comentários, seja nas redes sociais, mas tudo que eu quero é que vocês se sintam acolhidos, que vocês sintam-se parte deste amor que todos nós temos pela sétima arte, tá certo? Então, um obrigado a todos. E como é um filme que tem uma diversificação de idiomas, eu tenho que terminar com muito obrigado, thank you very much e arigatou gozaimatsu. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.